celestiais em Cristo Jesus. Amém? Mas na mesma carta, Paulo, mais na frente, está orando para que os olhos do entendimento do povo crente, amém? Os olhos do coração do crente sejam iluminados. Isso significa que nós, embora sendo já previamente abençoados, podemos não estar vendo o que nos pertence. Por isso que Paulo orou: Pai, eu oro para que eles tenham os olhos do coração iluminados, para que eles possam compreender, para que eles possam ver, para que eles possam perceber. Amém? E na mesma Bíblia, no mesmo Novo Testamento, Paulo, eu posso até falar de Efésios, que Paulo grita para o povo, não é? Despertem. Despertem vocês que dormem. Levantem-se dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. Está falando para um monte de crente, irmãos. Quantos sabem que a carta aos Efésios foi escrita para os crentes? Você está entendendo, então? Falando para crentes, Paulo está dizendo: despertem, despertem. E lá em 2 Coríntios 4:4, ele afirma que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Você sabia que tem crente incrédulo, não sabe? Sempre que você não crê numa palavra de Deus, você está entrando em incredulidade. Não é verdade? Então nós corremos o risco de deixar o diabo roubar a nossa visão. Deixa eu dizer algo para você, bem interessante, bem espiritual. É um fato da palavra, que vocês já sabem, mas eu quero esclarecer para você. Você só vai ter aquilo que você pode ver. Amém? Como assim, pastor? Paulo disse: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Esse atentar significa colocar a sua visão para aquilo. Colocando diante dos nossos olhos as coisas que não se veem. Você está entendendo? Você só vai receber aqui na terra aquilo que você tem revelado no seu coração. Aquilo que você não tem revelado no seu coração, como a vontade de Deus para você, você não recebe. Por isso que Paulo ora tanto para você ser iluminado. Ora tanto para você ter os olhos abertos. Paulo ora tanto para que a igreja possa conhecer o seu lugar. Vou dizer novamente, você só vai ter o que você conseguir ver. Não com olhos naturais, mas naquela visão que Paulo falou. Amém? É por isso que nós, como crentes, muitas vezes sofremos coisas que não éramos para sofrer. Muitos crentes estão, por exemplo, padecendo até nessa área que nós estamos falando muito, vou falar financeiramente, porque não percebem, eles não conseguem ver. E a medida do que ele não vê é justamente a medida que ele não recebe. Amém? Por isso é necessário você despertar para essas realidades da palavra. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela traz luz. Você vai ver vários versículos falando sobre isso, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém?
A tua palavra traz luz e dá entendimento. E assim por diante. Várias frases, versículos da Bíblia mostram que você precisa ter os olhos iluminados. Eu sempre oro a Deus, eu sempre digo, Pai, eu quero ver. Eu quero ver mais. Eu já vejo, eu já tenho uma visão, mas eu quero ver mais. Amém? E à medida que meus olhos vão sendo abertos, o diabo vai perdendo, né? O diabo perde. Por quê? Porque ele é um Deus de trevas. Um deusinho pequeno. Você sabe disso, né? Você sabe que Satanás é o Deus deste mundo. Amém? E ele é o rei das trevas. Ele é o senhor das trevas, da escuridão. Quanto nós precisamos ser iluminados. Amém? E nessa área de prosperidade, que é tão importante, irmãos, tão importante, que a igreja tenha os seus olhos iluminados, porque por muito tempo as trevas religiosas, porque existe um risco na religião, a religião é treva. A tradição aprisiona, escraviza. Muito tempo a igreja foi aprisionada nessa treva com relação à visão de como Deus vê o dinheiro, a riqueza, a prosperidade. Nós já vimos aqui, não vou mais repetir. Já tivemos várias ministrações sobre isso, não é? Mas nós estamos assumindo o nosso lugar. Isso é o que importa. Você está assumindo o seu lugar? Se você tiver consciência disso, o diabo não consegue mais te aprisionar na necessidade. Ele não consegue mais roubar a tua alegria e te colocar na miséria. Não consegue. Não consegue, irmãos. Aleluia. Não importa a sua condição hoje. Não importa onde você está hoje no sentido natural. Deixa Deus abrir os teus olhos. Permita que Deus abra os seus olhos para você ver o que Ele tem para você. Você vai ver onde Ele vai te levar. Você tem potencial. Eu fico me lembrando de Abraão. A Bíblia diz que Deus tornou Abraão riquíssimo. Davi doou toneladas de ouro. Não foi quilos não, viu? Toneladas de ouro para a construção do templo. Salomão e tantos outros. Paulo dizia, mas estou farto, de nada tenho necessidade. Embora soubesse viver dentro daquelas condições que o ministério lhe obrigava a viver. Quero que você lembre que naquelas épocas não havia bancos em todos os lugares, não havia internet, não havia cartão magnético. Amém? Por isso Paulo era obrigado a andar com uma certa quantia de provimento, de provisão, e depois aquele dinheiro no naufrágio acabava, ele de repente estava, o mar levava aquele dinheiro, e ele de repente ele tinha que ficar padecendo necessidade, uma leve e momentânea tribulação, até que por causa dele 200 homens eram abençoados. Saíam com tudo sobrando. Você viu aqui, nós lemos em Atos 28 que Paulo, né, acabou uma viagem como náufrago, como eu falei naquele dia, não tinha nem aquela bola lá.
Desceu do navio até sem bola, sem nada. Mas ele subiu no outro navio com provisão para ele e para mais 200 homens. Eita glória! Eu estou querendo que Deus me use, aqui não tem nem 200. Quero que através de mim Deus abençoe pelo menos esses 60, 80 que tem aqui. Quem tiver no barco comigo vai. Aleluia. Aleluia. Mas quando você é uma pessoa próspera, vai respingar nas outras pessoas, irmão. Não tem como. As outras pessoas vão ser abençoadas. Amém? Então isso me leva a entender e a desejar e ver que eu não preciso estar na dependência das pessoas. Eu tenho que estar abençoando as pessoas. Porque muita gente se posiciona errado, irmãos. Muita gente vê aqui, por exemplo, o Adamex, que está ganhando um monte de dinheiro. Aí já pensa logo assim, eu vou ficar perto do Adamex. Porque o Adamex pode me abençoar. Você está pensando errado. Você não está com uma mente próspera, sua mente está miserável. Amém? Quantas vezes eu vi pessoas, irmãos, fazendo aquelas orações que Jesus proibiu, orações públicas, não é? Dizendo, chega perto de quem tem dinheiro, e diz, rapaz, eu estava querendo ir para aquela conferência. Deus falou comigo que eu tenho que ir para aquela conferência. Mas é R$500, né? Eu já vi pessoas fazendo essa oração. Isso é o tipo de oração que Jesus proibiu, viu? A oração pública. Se a pessoa lhe der, você já recebeu o seu galardão, Deus não tem nada a ver com isso. Aí a pessoa ainda diz, Deus me abençoou. Deus lhe abençoou, não. Você se desgraçou. Porque às vezes a pessoa constrangida lhe deu. A pessoa em constrangimento tirou o dinheiro do bolso e lhe deu. Agora, se você tivesse ido para o seu quarto, lá no escondido do seu coração, você tivesse dito para o Senhor, Senhor, eu quero ir para essa conferência. Eu preciso ir para essa conferência. Aí tinha sido o caminho certo. Deus podia usar a mesma pessoa para lhe abençoar. Mas infelizmente tem muitas pessoas com a mente miserável. Eu me lembro, vou eu de novo. E quando a Mona Lisa estava fazendo o Rema, ela fez o primeiro ano do Rema, debaixo de muita bênção, né, que Deus promoveu na nossa vida. E quando foi para fazer o segundo ano, você já sabe, eu já lhe contei a história, né? Que ela ficou falando que tinha que fazer a matrícula e tal. Naquele período, nós sempre andamos por fé. A gente nunca tinha o dinheiro na hora, na mão assim, né? Sobrando, era sempre pela fé. Sempre era. Ainda hoje eu estou só dizendo naquela época, né? Porque você pode pensar que a gente estava com o dinheiro sobrando. Era sempre pela fé, sempre foi pela fé e Deus me livre de não ser. Né? Ainda hoje, Deus me livre de não ser pela fé. E ela precisava fazer o segundo ano, e a vice-diretora do Rema chegou para mim e disse, irmão Ben, e a gente não tinha dinheiro, e ela estava me aperreando para fazer a matrícula, me aperreando. E eu disse, vá lá, faça a matrícula, depois Deus vai prover. Aí ela disse, não, mas não pode, eu digo, vai, faça. Acabou que eu acabei pagando a matrícula, mas eu não sei se ela sabe, uma circunstância que aconteceu, se eu já contei.
Nesse período, a vice-diretora do Rema chegou para mim e disse, eu era um dos membros da diretoria da igreja e era um dos ministros da igreja. E ela disse para mim, irmão Rubênio, o senhor que conhece as pessoas da igreja, porque eu sempre fui bem popular, né, lá na sede, eu sempre fui bem conhecido das pessoas, né? Aí dá para você ver que quando a gente chega lá, o pessoal, né, me tem assim como uma amizade, né, tem uma amizade por mim. Então ela chegou para mim e perguntou, irmão Rubênio, você conhece as pessoas, né, aqui? Tem uma pessoa aí que está abençoando 10 pessoas. E ela quer saber quem são as pessoas que precisam, que estão com necessidade. 10 pessoas. O senhor tem alguém para indicar? De pessoas que estão necessitando do pagamento do Rema? A pessoa vai pagar o ano todo. Eu disse, tem. Tem o fulano, que eu me lembro, e o fulano. Mas eu não falei a Mona Lisa. Porque eu assentei no meu coração. Eu disse, Senhor, é o Senhor que vai se mover na minha vida. Qualquer pessoa podia dizer, isso é Deus, né? Eu digo, mas se é Deus, ele vai até o fim. Amém? Se é Deus, irmãos, que trouxe aquela pessoa para mim, Deus é poderoso para falar para ela. Deus vai até o fim. Amém? Muitas vezes, aquilo que parece ser uma bênção na nossa vida, às vezes é um atraso. Amém? Você está entendendo? Eu não quero, você está me olhando aqui para mim, eu não quero que você haja em alguma coisa só porque pensa que eu estou precisando. Amém? Seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Eu não preciso de nada. Deus é poderoso, irmão, para suprir cada uma das minhas necessidades. E Ele pode usar você também. Amém? Mas que não seja por pena, que não seja por constrangimento. Porque a Bíblia diz aqui, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Amém? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então aqui nesse princípio, que você já sabe onde está escrito, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz que a oferta, seja ela qual for, irmãos. Amém? Essa oferta aqui especificamente, ela não estava sendo coletada para a igreja, no sentido institucional. Ela estava sendo coletada para pessoas da igreja. A igreja como indivíduos. Como eu sou igreja, como você é igreja. Amém? Mesmo sendo retirado para as pessoas, mesmo que aquelas pessoas estavam em necessidade, a orientação de Paulo para os irmãos era que tinha que haver um posicionamento no coração ao dar. Você tinha que conhecer, você tem que conhecer, colocando agora no atualizando, não é? Você tem que conhecer o princípio que rege. Amém? O princípio que rege a oferta. O princípio que vai te abençoar. Não é simplesmente dar. Que abençoa nesse sentido. Você está entendendo, né? Não é o fato simples de dar.
Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Você entendeu? Eu sempre falo e eu gosto, isso marcou a minha vida, aquele irmão que pagou a minha merenda, que botou R$ 5 no meu bolso. Você lembra disso, né? E como ele dançou na minha frente. Porque ele estava dando com alegria. Se outro viesse e colocasse R$ 200 no meu bolso, sem alegria, a oferta dele não valia nada. Eu ia ganhar, mas a oferta para ele não valia nada. Porque ele diz, não pode ser constrangido, não pode ser por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Isso aqui é um princípio, irmãos, que tem que ser assentado no nosso coração para a ceifa, para a sementeira. Você entendeu? Antes ele está falando, aquele que semeia, ceifa. Aquele que planta, colhe. Ele está falando sobre oferta, está falando sobre dinheiro. Amém? Então ele está dizendo assim, você que é um semeador. Quem é semeador aqui? Diga, eu sou semeador. Você que é semeador, você tem que saber o princípio que vai te dar uma colheita. Você tem que saber o princípio que vai produzir, que vai fazer que a tua plantação traga um retorno para você. Ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Irmãos, Deus ama os doadores. Aleluia. Eu vou deixar você pensar sobre isso. Porque, irmãos, eu confessar para você. Eu tive dificuldade de me tornar um doador. Tive dificuldade. É uma batalha. Você foi criado naquela doutrina do me dá, me dá. Me dá, me dá. Você é criado desde criança. Principalmente nós brasileiros somos criados dentro de uma mentalidade em que eu levo vantagem. Quanto eu vou ganhar? Eita, o carro deu prego. O Valmir sabe disso aqui. O menino novo não sabe mais disso não, mas Valmir, Batista. Eita, o carro deu prego. Vamos empurrar aqui, vamos dar uma moeda para nós. Era ou não era? Hã? Quantas vezes, irmão? A gente estava, graças a Deus, quando as Brasílias, os Fusquinha davam prego, Corcel 1. Por quê? Porque quando terminava era 20 centavos para um, 20 centavos para outro. E a gente empurrava já na intenção do retorno. E tudo, nós fomos educados nesse sentido. O que eu vou ganhar com isso? Em que eu vou levar vantagem? Nós não fomos educados, logicamente, eu estou falando de um modo geral, sempre existe, não é? A ovelha branca, vou dizer assim. Nós não fomos educados, irmãos, como doadores. Amém? Não fomos educados como doadores. Nós fomos educados como o que nós vamos ganhar dentro dessa situação. Qual é a minha parte? Quanto eu lucro nesse negócio? Não é? Então não foi fácil para mim que eu me tornasse um doador. Foi um processo. E eu vou te dizer, eu ainda estou quebrando cadeias e grilhões.
Amém? Eu sei que muitos aqui, irmãos, têm lutado contra isso. De se tornar um doador. Eu vou te dizer, é o melhor caminho. Amém? Eu vou confessar para você isso, irmãos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou homem igual a você. Não é tão simples dar para nós. Principalmente porque nós andamos muito no natural. Para o homem espiritual é sempre bem fácil. Não é? Mas nós devemos reeducar-nos. Na verdade, nós devemos ser educados na justiça. E Deus ama os doadores. A Bíblia diz, porque Deus ama quem dá. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Então nós devemos assentar no nosso coração isso. Assentar no nosso coração. Eu vou ser um doador. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Eu posso dizer isso. Mas nós devemos aprender a doar. Devemos aprender que Jesus falou, irmãos, uma coisa raramente a gente cita. Porque melhor coisa é dar do que receber. Aleluia. Porque melhor coisa é dar do que receber. Agora eu vou perguntar a você. Eu não vou responder essa não. Você só responde se quiser. Amém? Você fica mais alegre quando ganha 50 reais ou quando dá 50 reais? Não responde. Eu não vou responder essa, eu vou ficar de fora. Agora você está entendendo a nossa mentalidade? Agora você está entendendo o que está dentro de nós, irmãos? Hã? Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Amém? Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Amém? Então, veja bem isso. Não fique triste. Graças a Deus, nós já chegamos a um ponto que podemos nos alegrar. Amém? Mas se prepara para o que eu vou dizer agora, sem se entristecer. Amém? E que a tua alegria aumente cada dia mais e mais até o tempo em que você vai avançando para esse alvo. Amém? Mas enquanto você não estiver com mais alegria para dar do que para receber, a sua prosperidade ainda não está plena. Você entendeu isso? E isso vai ser notório quando você botar a mão no bolso. Amém. Você botar a mão no bolso. Para ofertar, por exemplo, na igreja. A hora da oferta na igreja, irmãos, muitas vezes parece enterro. Dizer de novo. A hora da oferta na igreja, muitas vezes parece enterro. É tanta gente sentindo dor no bolso. Dor no coração porque tem que dar o dízimo. Ah, meu Deus. A luta começa, irmão, quando vai no banco. Muita gente. Aí. Muita gente, irmãos, começa a luta quando vai para o banco já. Tem uns que olham lá a conta do banco. Não tem mais nem o dízimo.
Fala, profeta de Deus, né? Sou profeta não, irmão. Mas muita gente, irmãos, quando vai olhar lá, já não tem mais o dízimo. E quando não tem mais o dízimo, não tem mais alegria. Aleluia. Nem em você, nem no coração de Deus. Porque Deus ama quem dá. Quem dá com alegria. Teve uma pessoa conhecida, amigo meu, amigo mesmo, que ele chegou para mim e perguntou, pastor não, desculpa. Ele era meu amigo, na época eu não era pastor. Eu estou tão viciado vocês me chamando de pastor, que agora eu me chamo de pastor. Ele disse, Rubênio, a gente dá o dízimo, é do bruto ou é do líquido? O dízimo é do bruto ou é do líquido? Aí eu falei assim, rapaz, é do bruto. Aí ele disse, mas não pode. Tem que ser do líquido. Eu disse, não, rapaz, é do bruto. Por exemplo, você paga a contribuição do INSS, pago. Eles tiram de quê? Do líquido ou do bruto? 8% é do líquido ou do bruto? É do bruto. Aí, por que o governo tira do bruto do seu dinheiro e o seu dízimo não é do bruto? O dinheiro, aí ele disse, mas por que não chega na minha mão? Jacó disse, do que chegar na minha mão. Rapaz, tem crente que usa a Bíblia espetacularmente. Cada revelação. Não receba esse revelamento, pelo amor de Deus. Mas Jacó disse que ia dar do que chegasse na mão dele, Rubem. Aí, resumindo, para você entender a história, o que ele fazia? Olha só. Ele era funcionário público. Tinha convênio em ótica. Tinha convênio, como é que chama? Assistência médica. Plano de saúde. Tinha convênio no mercado, mercantil. Um monte de convênio. Quando ele ia receber o dinheiro, todos aqueles convênios estavam descontados. Quanto é que vinha para a mão dele? Fora os empréstimos, né, que ele tirava. Aí, vamos dizer que ele ganhasse 1.000, o salário fosse R$1.000. Quando ele ia lá no caixa, ele tirava R$100. Quanto era o dízimo? 10. Só chegou 100 na mão dele. É só o que vem na minha mão. Eu estou falando sério, isso é um caso verídico. Verídico, irmãos. Estão me perguntando se Jesus já pegou ele aqui. Eu acho que ainda não. Ele ainda está escapando ainda, pela palavra aqui, tá? Conseguindo os caminhos, umas veredas de injustiça aqui na palavra. Porque você pode usar a palavra a seu favor. Se você quiser distorcer a palavra, você distorce. Amém? Então, nós precisamos aprender essa verdade. Aprender no nosso coração essa verdade. Jesus não mentiria. Jesus não diria uma coisa que não fosse importante, que não trouxesse fruto e bênção para a nossa vida. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. E a alegria no dar tem que ser estabelecida no nosso coração. Amém? A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então Deus ama doadores. Deus ama
aquele que assentou no seu coração, eu vou ser um doador. Então, irmãos, enquanto a sua alegria não tiver maior dando do que recebendo, você precisa crescer. Amém? Não fique triste porque você ainda não está nesse nível. Mas propõe crescer. Amém? É uma coisa de crescimento, é uma coisa que você vai crescendo. Amém? Agora, veja bem. Nessa questão, irmão, de dar, nós precisamos aprender muita coisa na igreja, e a igreja precisa ser educada. Amém? Precisa de educação, e você sabe que a educação passa por chicote. Né? Educação passa por correção. Amém? E, infelizmente, quando nós falamos sobre essa questão de melhor coisa é dar do que receber, e essa verdade da palavra, né? Essa verdade bíblica, muitas pessoas se apossam, igual o irmão do Jacó, se apossam da palavra distorcidamente, não é? E passam a julgar outras pessoas e passam a jogar peso sobre outros. Muitas pessoas, muitos dentro da igreja mesmo, como eu falei, gostam de se encostar nas pessoas, não é? Gostam de propor que as pessoas sejam espirituais. Você sabe o que é isso, né? Que eu estou falando? Gostam de incitar a espiritualidade das pessoas, não é? Como essa mesma pessoa chegou para mim, essa mesminha pessoa do Jacó. Eu sempre fui muito abençoado nesse sentido de receber, de ganhar coisas, não é? Aí ele chegou para mim um dia, ele fez o rema junto comigo. E ele via que eu era muito abençoado lá no rema, né? Assim, de repente chegava uma coisa na minha mão. E aí ele disse assim: "Ei, irmão, tu não dá nada não, tu só faz receber." Tu não dá nada não, tu só faz receber, é? Você está entendendo? Eu estou falando de pessoas que gostam de incitar a espiritualidade das pessoas. Como aqueles que pedem dinheiro ao irmão e diz: o cara é espiritual, então ele me dá, ou então pede emprestado e espera o irmão perdoar a dívida. Isso, irmão, não é certo. Você entendeu? Vamos crescer, irmãos. Não, Valmir, me presta 50 conto aí. Tal dia eu te pago. Chega o dia, aí o Valmir está lá esperando o dinheiro dele, que ele emprestou, para receber, por causa de uma palavra de compromisso. Aí o irmão quer espiritualizar o Valmir. Você entendeu? Ele vai botar o Valmir mais espiritual do que o Valmir é. Não, o Valmir é um cara, meu Deus. Ele está quase já no céu. Eu não vou pagar ele não, que ele me perdoa. Você está entendendo? Faça isso não. Não espiritualize as pessoas. Seja você o espiritual. Amém? Seja você o crente fiel. Não fica lançando essas coisas. Então você vai ficar cada vez mais miserável. E realmente o irmão vai ficar espiritual. Nem que seja a força. Porque ele não vai poder bater em você. Não vai poder fazer nada disso, né? Então esse irmão ele gostava muito dessas jogadinhas, né? Desse tipo de coisa. E ele chegou para mim e perguntou: "Ei, irmão, tu não dá nada não, é? Só faz receber?"
Aí como sempre, eu gosto de dar umas respostas que vão piorar a situação das pessoas, né? E aí eu disse para ele, rapaz, a Bíblia não diz que melhor coisa é dar que receber? Então eu estou dando a oportunidade das pessoas serem abençoadas me abençoando. Eles são mais abençoados do que eu. Só que é porque eu não devo satisfação a ele, amém? Porque a Bíblia diz que aquilo que você dá não é para você sair dizendo por aí. Amém? Então eu podia chegar para ele e dizer, irmão, você não viu, mas eu dei isso para o fulano. Eu dou isso lá. Eu dei isso para um irmãozinho que estava... Porque, irmãos, quem planta, colhe. Amém? Era só para ele entender. Rapaz, o irmão está recebendo coisa. Rapaz, esse irmão aí deve ser o alvo de prosperidade de Deus. Porque eu nunca vi um cara ganhar tanta coisa. Irmão, se você ganha, nunca dá, vai secar. Vai se acabar. Ou então você está sendo sanguessuga, sugando das pessoas. E sanguessuga é parasita. Aleluia. Você sabe o que é parasita, né? Parasita é que vive sustentado pela vida que está nos outros. Não seja um crente parasita. Estou com vontade de correr dentro dessa igreja agora. Aleluia. Amém, irmãos? Nós precisamos nos educar. Seja educado espiritualmente. Amém? Tenha uma mente próspera, tenha uma mente abençoada. Deus já te abençoou. Amém? Você já tem tudo que diz respeito à vida e à piedade. Você só precisa de luz. E você tem recebido luz. Não deixe que as trevas encubram a terra. Amém? Não deixa. Porque a luz do Senhor já brilhou sobre nós. A luz do Senhor já brilhou sobre você. Você é próspero. Você é abençoado. Na verdade, você é abençoador. Você é um instrumento de Deus para levar bênçãos onde não existe bênção. Amém? E deixa Deus te usar mesmo. Amém? Deixa Deus te usar. Porque aquele que dá semente ao que semeia, ele é poderoso para multiplicar a tua sementeira. Amém? Mas entenda isso também, que eu estou falando, né? Não haja simplesmente porque você agora ouviu o que eu falei. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, irmãos. A palavra, ela traz luz, mas essa luz tem que descer no teu coração. Ela tem que iluminar o teu espírito. Agora, pelo amor de Deus, não foge dessa luz. Amém? Você está entendendo? Porque a palavra, ela traz luz. Muitas vezes a pessoa entende o que a gente falou e vai agir só porque compreendeu de um modo natural. Faz isso descer para o teu coração. É por isso que eu disse para você que eu ainda estou, irmãos, me esforçando para ser um doador, porque eu estou recebendo luz no meu espírito. Amém? E quanto tempo eu levei, irmãos, para entender que a minha esposa, a Mona Lisa, eu levei muito tempo para entender que ela era o passaporte, um passaporte para a minha prosperidade. Amém? Quanto tempo eu levei para liberar? Está entendendo? Liberar. Você sabe o que é isso? Ter a mentalidade. Eu via as pessoas falando, mas também eu não fazia só porque eu via. Eu precisei ter no meu coração. Amém? Eu precisei ter no meu coração. E liberar. Liberar mesmo. Liberar o meu coração para ela. Assim, para que a prosperidade viesse para a minha vida através
do suprimento dela. Amém? E tem áreas da nossa vida que nós precisamos aprender sobre isso. Que são coisas que abrem o horizonte da prosperidade para a nossa vida. Amém? Você está entendendo? Amém? Então vai deixar cair no teu coração. Deixa cair no teu coração. Pergunta o Senhor. Ele vai te dizer se o que eu estou falando aqui é real ou não. Amém? Irmãos, eu garanto para você, funciona. Eu garanto para você. Agora, existem várias áreas, várias coisas que tem que chegar à luz. Amém? Mas uma coisa é certa, nós temos que ser doadores. Temos que assentar isso no nosso espírito, como verdade mesmo, como uma coisa de Deus. Amém? E deixar Deus conduzir a nossa vida, dando revelação nessa área para nós. Amém? Deus ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Eu estou esperando o tempo em que nós vamos ofertar com mais alegria, amém? Do que o que nós temos feito hoje. Na igreja mesmo. Porque nós precisamos ressuscitar dos mortos da hora da oferta. Amém? Por isso que Paulo disse, né? Eu acho que ele estava pensando na hora da oferta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porque muitas vezes na hora da oferta, irmão, nós estamos muito limitados. Amém? Aleluia. Eu sei que você não tem a obrigação, às vezes não tem, para dar toda vez que a oferta passa. Amém? Mas também você pode fazer um esforço de ter. Amém? Eu vou dizer para você uma coisa da minha vida. Teve um dia que eu vi isso. Não porque alguém falou, mas porque eu coloquei no meu coração. Eu quero ofertar. Porque o semeador, ele pode olhar para a oportunidade, irmãos, e ver aquela oportunidade. E o momento da oferta é uma oportunidade. O momento da oferta na igreja é uma oportunidade. Paulo fala sobre a bênção que está sobre aqueles que sustentam o ministério. Amém? Aquela palavra que diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ela está se referindo a pessoas que sustentam o ministério. Que sustentavam o ministério de Paulo. Você está entendendo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. Se refere, diferentemente daqui, que está falando de ofertar com os princípios todos válidos para qualquer oferta, mas falando de oferta para os irmãos, lá ele está falando de oferta no ministério. Amém? São os mesmos princípios, todos as mesmas coisas. E um dia eu sentei no meu coração, Senhor, sempre que eu tiver oportunidade, eu quero semear. Sempre eu quero semear. Amém? Aleluia. E cada vez eu fui me tornando mais ousado nas minhas ofertas. Mais ousado nas minhas ofertas. E eu quero continuar, irmãos. Eu me recuso a ficar no mesmo nível de oferta. Eu me recuso. Amém? Tem muita gente, irmãos, que o salário já aumentou. Até 3 vezes. Mas a oferta não aumentou. A oferta aumentou 10%.
Amém? Aleluia. Eu decidi, cada dia a minha oferta vai, cada dia que vai passando eu vou aumentando, né? Não de dia em dia, não vou dizer que é cada culto, não. Estou falando de tempo em tempo eu aumento. Eu me recuso a ficar no mesmo valor. Recuso. Eu digo, eu quero mais. Eu quero poder doar mais. Eu quero ver a obra de Deus sendo feita. Eu quero ver a obra de Deus avançando. Eu quero ver. Eu quero, irmãos, eu desejo. Nós temos 2 pessoas que trabalham aqui na igreja. Não é? Mas são pessoas que são extremamente necessárias para o funcionamento da igreja. Um é o zelador e outro é o tesoureiro. Eu não posso tirar o tesoureiro porque é um trabalho muito complexo de tesouraria. Eu tenho que ter tesouraria e tenho que pagar. Porque voluntariamente tem quem faça. Mas é tanto trabalho que é até injusto jogar tanto peso, não é, para a pessoa fazer tanto trabalho. E a zeladoria, se eu tirar a zeladoria aqui, nós estamos, vou nem dizer a palavra que a gente sempre costuma dizer, porque eu pelo menos vou sofrer a vida toda. Porque não tem quem limpe voluntariamente. Não é? Então tem que ter o zelador, para poder isso aqui estar limpinho, tal. Mas o desejo do meu coração, irmãos, é sustentar ministros. É poder estabelecer pessoas que vão estar disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento, para fazer a obra que tem que ser feita. Amém? E nós avançarmos com a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que é necessário um corpo ministerial sustentado pela igreja, irmãos. Amém? Um corpo ministerial de pessoas que vão dar suporte espiritual. Suporte espiritual para a igreja. E eu creio que esse dia vai chegar e não está longe não. Amém? Não está longe, que nós vamos começar a separar pessoas para o ministério. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que foram chamadas para isso. Foram chamadas para estar em tempo integral, trabalhando para Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é doador aqui? Amém. Diga, eu sou próspero.